A pergunta que eu faço para você é a seguinte: você está gostando até aquilo que você está vendo do trabalho do Grupo City? Para você é satisfatório? É tudo aquilo que você imaginava? Ou você está começando a se decepcionar? Ou já se decepcionou com o trabalho do Grupo City até aqui? Eu vou falar sobre o Grupo City, o Bahia, vou falar sobre o que a gente pode esperar do futuro, né, do presente, trazendo o passado para hoje também, para a gente poder analisar o que a gente pode esperar, o que a gente não pode esperar desse Grupo City. Tentou, né? Aliás, que tentou não, que botou, que fez com que o torcedor sonhasse com dias melhores, mas na verdade a gente está vendo que isso aí vai demorar e vai demorar muito. Deixe seu like aqui na Gol, inscreva-se, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Peço pra você que tá chegando comigo, pra você deixar o seu like, tá? É muito importante pra gente deixar o seu like, se inscrever, dar uma hypada no vídeo. Eu vou te pedir uma parada muito pontual e para ajudar a gente mesmo. Torne-se membro aqui do canal, clique em Seja Membro e escolha aí um plano, seja membro, ajude a Gol TV a crescer cada vez mais, tá bom, meus amigos? Dito isto, vamos à nossa informação de hoje. Meus amigos, quando o Grupo City chegou, foi aquele impacto, né? Foi um impacto gigantesco, onde todo mundo ficou extremamente feliz. O Grupo City, né? A empresa que gerencia o Manchester City e outras equipes do futebol mundial escolheu o Bahia para poder ser o seu representante no futebol sul-americano. E muitos esperavam, né, que o Grupo City fosse fazer grandes contratações e, consequentemente, mudar o Bahia de patamar. E eu sempre falei o seguinte, olha só, o Grupo City escolheu o Bahia, mas não escolheu o Bahia à toa, tá? Não escolheu o Bahia porque o Bahia... Não, vamos escolher... Não, escolheu o Bahia porque o Grupo City não é idiota, o Grupo City não rasga dinheiro. E o Grupo City escolheu o Bahia porque, efetivamente, o Bahia pode entregar alguma coisa para o Grupo City. Quando o John Textor chega para o futebol brasileiro, quando o RB Bragantino chega para o futebol brasileiro, a gente acha que é uma mudança significativa e que agora todo mundo vai ficar, né, em outro patamar. Mas a grande questão, e uma coisa que poucas pessoas falam, vou falar isso para você agora, aqui na Gol TV, é que, na verdade, Grupo City, John Textor, RB, dentre outras as SAFs, empresas internacionais que chegam no futebol brasileiro e sul-americano para poder transformar um clube em SAF, eles pensam mais do que fazer história com o clube. Aliás, eu acho que o primeiro impacto, a primeira questão dessas empresas não é nem fazer história com o clube, para ser bem sincero para vocês. Vou dar um exemplo claro aqui, como é que pensa um gestor, e eu quero saber se você concorda comigo ou não. É importante o seu comentário aqui no vídeo para que nós possamos chegar a muito mais pessoas. Quando o Grupo City vem aqui no Brasil e contrata o Vinícius Júnior, ele paga, vamos lá, 40 milhões de euros. Quando o Grupo City, ou seja, outro clube, ou Real Madrid, outra qualquer empresa, né, Qatar Airlines, qualquer outra empresa, vem para o futebol brasileiro aqui para contratar um jogador, Paquetá, vamos supor que queiram contratar o Del. Ó, o Del, para sair aqui do Bahia, vai ter que pagar a bagatela pro Del de cerca de 30 milhões de euros, 35 milhões de euros. E aí quando você olha o mercado sul-americano, quando você olha principalmente o mercado mundial, que você começa a perceber o seguinte, da onde que vêm as grandes estrelas do futebol mundial? Evidentemente que agora está um pouco mais mesclado, mas antigamente, meus amigos, era Romário, Rivaldo, mais atrás Maradona, Zico, Ronaldinho Gaúcho, Neymar. A gente pode já citar, e até hoje mesmo, os grandes protagonistas do futebol mundial continuam, alguns deles sendo, menos do que antes, mas sendo jogadores sul-americanos, né? O próprio Vinícius Júnior foi considerado o melhor jogador do mundo. Antigamente, onde franceses não se utilizavam muito dos jogadores africanos para jogar pela sua seleção ou pelo seu grupo, né? Onde se utilizava jogadores 100% franceses mesmo, eles levavam muitos jogadores para o sul-americano, porque o jogador sul-americano ele tem um diferencial que não tem o europeu, a imprevisibilidade. E aí, o que essas empresas, e inclusive o próprio Grupo City, entendeu? Pô, cara, ao invés da gente, no Brasil, que é a fonte da matéria-prima, e gastar 45 milhões de euros por uma contratação, por que a gente já não se estabiliza dentro do país e, consequentemente, essa matéria-prima vai ser nossa? Essa matéria-prima vai ser nossa. Ou a gente vai utilizar ele dentro da nossa empresa, ou a gente quem vai vender por 45 milhões é a gente. Então, quando o Grupo City chega no Bahia, todo mundo ficou imaginando, e eu também, tá? Eu não me tiro disso. Todo mundo ficou imaginando que o Grupo City chegaria para trazer milhões. E aí, aquele impacto inicial que chegou, né, foi assim, quitou a dívida. Isso aí pra mim foi importantíssimo, tá? Importantíssimo, porque John Textor chegou fazendo mais dívidas. O Grupo City chegou quitando a dívida. Mas quando o Grupo City ele começa a transformar o CT em um grande celeiro de craque, é bom efetivamente pro presente, mas não é pensando no presente, é pensando no futuro. O CT do Bahia é pensando no futuro. O Grupo City, ao invés de querer vir aqui para contratar Vinícius Júnior, Rodrigo, Del, ele vai querer formar esse jogador. Ele vai ser o dono da matéria-prima. Antigamente, times brasileiros que detinham o passe desses jogadores ganhavam milhões. Agora não, as empresas estão vindo para cá, onde tem a matéria-prima. Vai fabricar a matéria-prima, ou vai vender por milhões, vai lucrar milhões, ou senão vai transformar esse jogo, ou vai levar para os seus grandes clubes lá da Europa. Por mais que o Bahia tenha desmentido que não houve essa tentativa de levar o Del para a Europa,
A gente sabe internamente, a gente não pode trazer aqui informações mais aprofundadas, que existe esse interesse. Já existiu o interesse do próprio Juan Pablo, de levar o Juan Pablo para o futebol europeu e caminhando ele lá para o futebol europeu. E como é que eu cheguei a essa conclusão? Eu cheguei a essa conclusão nada mais, nada menos pela conduta e pela forma que o Grupo City está tratando o futebol presente do Bahia. O presente do Bahia, do Grupo City, não é um presente de protagonismo. É um presente de Kiko Oliveira, um jogador que teoricamente não servia para o Grêmio, quase foi para o Nacional e chegou emprestado. Do Roman Gomes, um jogador que foi considerado um dos principais laterais direitos do futebol argentino, mas chegou e não está conseguindo jogar e hoje virou a terceira opção, mas o Grupo City não comprou para substituir o Ares. O Grupo City não foi contratar um jogador de 19, 20 anos para substituir o Ares. Trouxe uma promessa para quem sabe, se ele der certo aqui no Bahia, ele ir lá para fora, render milhões. Alejo Velez, a mesmíssima coisa. Você acha que se o Grupo City quisesse efetivamente fazer com que o presente do Bahia fosse competitivo, ele iria contratar o Alejo Velez para chegar em junho, julho? Eu fui um dos poucos a falar aqui para você o seguinte, rapaziada, ele vai vir, o atacante do Bahia vai vir em junho, julho. De repente o Bahia nem vai estar mais na Libertadores. De repente o Bahia nem vai estar mais nas competições. E efetivamente é o que acontece. O Alejo Velez pode chegar no tricolor baiano sem só ter o Campeonato Brasileiro por jogar. E esse é o caminho que está sendo traçado para que isso aconteça. E quando você vê as contratações, as chegadas, a gente bate na tecla constantemente, o substituto eventual para o Everton Ribeiro. Não dá para o Ronaldo ser o único goleiro. O João Paulo foi um empréstimo de um jogador que lá no Santos, que o Santos fez de tudo para se desfazer dele, arrumou o Bahia como o desfecho final. Jogadores como Rodrigo Nestor e Michel Araújo não são protagonistas e nunca foram protagonistas em time nenhum. E aí quando você vê essas contratações, você vê, cara, o Grupo City não quer ser protagonista. Mas por que, Jonas, que não quer ser protagonista? Porque ser protagonista é você chamar a pressão do protagonismo. Quando você é um protagonista de um filme, quando você é um protagonista de uma novela, toda a pressão do filme, da novela, vem pra você. Se você tá atuando bem, se você é um bom ator, se você não é, se a novela é boa, se a novela é ruim, se o filme é uma merda, tudo passa pelo protagonista. Então o protagonista chama essa pressão pra ele. Entre outros fatores também. Ninguém quer saber o que o piloto da Chevy tá fazendo na Fórmula 1, mas todo mundo tá de olho no que o piloto da Ferrari tá correndo, porque ele é protagonista da competição. Quer um exemplo mais próximo? Palmeiras hoje é o líder do Campeonato Brasileiro. A torcida do Palmeiras está desesperada com o futebol que está sendo apresentado, pressionando e mandando a Leila embora, principalmente o Abel Ferreira embora. Essa é a pressão de você ter que ser protagonista. O Bahia não quer isso. O Bahia não quer se aproximar do protagonismo. O Bahia não, o Grupo City, tá? Não quer se aproximar do protagonismo do Flamengo, do Palmeiras. Ele quer ficar muito mais próximo do que hoje é o RB Bragantino. Tá ali no meio, né? Às vezes toma um susto, às vezes vai para Libertadores, pega uma Sul-Americana, não é cobrado por nada, não é cobrado por ninguém, e passa batido no meio de todo mundo e ninguém vê. Só que o que o Grupo City não contava é que no RB Bragantino a torcida não tá nem aí. A do Bahia não, a do Bahia ela cobra. E tá aprendendo a cobrar cada vez mais, porque se utilizavam do discurso de que vocês não podem reclamar, a gente colocou o Bahia na Libertadores depois de 35 anos, vocês não podem reclamar, vocês não estão brigando mais para cair. Tentaram jogar esse discurso, até mesmo alguns influenciadores até hoje tentam emplacar esse discurso, né? Influenciadores comprados pela diretoria. Só que a grande massa da torcida já tricolor já entendeu o seguinte, vocês não vão me comprar com um discurso medíocre. Se a gente abriu mão da porcentagem, se a gente deu o controle do Bahia para vocês, é para vocês fazerem o melhor que possa ser. Não só voltado para o lucro, mas voltado para o lado esportivo, para o protagonismo. Porque o Bahia, ao longo dos últimos anos, ele ficou realmente oscilando. Mas é uma camisa pesada, de uma torcida gigantesca, que quer vencer, que quer ser campeão. O Bahia é campeão brasileiro e quer voltar a ser campeão brasileiro. E se o Grupo City ele veio pro Bahia achando que, não, a gente vai pegar algumas promessas e levar para o futebol europeu, vamos passar batido? Não vai passar batido. Por mais que o Grupo City queira transformar o Bahia em um coadjuvante sul-americano, a torcida tricolor não vai deixar isso acontecer. Porque a torcida do Bahia sabe que o peso da camisa, né, com a grandiosidade desse clube, nada mais do que o protagonismo é suficiente. Nada mais do que a briga pelo título, por títulos, é suficiente. E quem não tiver com esse pensamento alinhado com o do torcedor, não vai continuar. Você que está comigo, deixa o like aqui na Gol, inscreva-se que é importante demais pra gente. É muito importante para o nosso crescimento. Eu sou o Jonas Stemmer, esse é o canal Gol TV. Saudações, tamo junto. Valeu!